Olá, galera! Tudo certo? Como é que tá indo aí na pandemia? Bom, meu nome é Roberta Hermes, eu sou psicóloga analista do comportamento e hoje a gente vai falar sobre as 7 dimensões do ABA. Mas o que é isso afinal, né? Muitos pais me perguntam, Roberta, como é que eu vou saber se de fato o meu filho está fazendo um tratamento de qualidade, realmente está fazendo ABA? Bom, tirando a parte prática, né, que são outro vídeo, né, que a gente pode fazer aí, porque é pano para manga, a gente pode perguntar, por exemplo, para o terapeuta, né, e questioná-lo em relação a essas 7 dimensões, ou seja, em relação a essas diretrizes que o analista do comportamento precisa de seguir para, de fato, aquilo ali ser ABA, tá? A análise do comportamento aplicada, né? Bom, então a primeira diretriz é a diretriz do comportamental, ou seja, a gente, como analista do comportamento, precisamos de analisar comportamentos que sejam mensuráveis e que sejam observáveis, ok? Então, pular, por exemplo, é um comportamento observável. A gente também consegue saber a frequência, saber a topografia, ou seja, como é esse pulo, se é mais intenso, se é menos intenso. Conseguimos saber a quantidade, a qualidade, a frequência, enfim. A gente consegue mensurar aquilo, né, aquele comportamento. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão da sistematização, ou seja, de ser um conhecimento sistematizado, consistentemente sistematizado. O que isso quer dizer? Que o analista do comportamento ele precisa de entender a teoria de uma forma que qualquer pessoa que estude essa teoria entenda também. Então, ela precisa de estudar muito para dominar a análise do comportamento, tá? Porque a gente precisa de ter certeza que a gente está utilizando aquela teoria ou aquele procedimento, né, dentro dessa ciência de uma forma eficaz e da forma como tem que ser feita, de forma sistemática, tá bom? A terceira dimensão seria a dimensão tecnológica. O que significa isso? Bom, quando eu faço um procedimento, eu vou lá e escrevo, né? Por exemplo, esse programa deve ser realizado em tal ambiente, deve ser dado tal comando, né? E aí, quando eu descrevo, por exemplo, o procedimento, ele deve ser entendível por qualquer pessoa que pegue aquele documento ali e que saiba, obviamente, né, sobre a análise do comportamento e que ele consiga aplicar, caso ele seja de fato um aplicador, né, da análise do comportamento. Mas que ele consiga aplicar aquilo ali sem necessariamente eu estar presente, ou seja, por exemplo, se fui eu que escrevi, né? Então ele precisa de ler e aquele documento precisa de estar escrito de uma forma concisa, objetiva, para que de fato ele consiga fazer a mesma coisa da mesma forma que eu estava fazendo, tá? Então por isso que tem que ser muito bem descrito esses procedimentos, né, que a gente tem. Por isso que acaba dando bastante papel quando a gente trabalha com a análise do comportamento aplicada. Bom, a quarta dimensão seria a dimensão analítica. Então, o que isso quer dizer? Nós, como terapeutas, a gente precisa de dominar tanto, né, a técnica, digamos assim, que a gente possa ter mais certeza, digamos assim, e precisão na modificação daquele comportamento para entender que aquilo foi de fato modificado pela modificação que a gente propôs ali para aquele ambiente, tá bom? Bom, a quinta dimensão seria a efetividade. Bom, como que a gente sabe que de fato aquele comportamento foi efetivo, né? A gente precisa de ter certeza que aquele comportamento foi ensinado, né? E se não foi ensinado, se a análise do comportamento não está ajudando, algum arranjo ali comportamental tem que ser realizado, tem que ser feito, algum rearranjo, para que aquele comportamento de fato seja efetivo, seja ensinado, né? Se a gente não está conseguindo ensinar para aquela criança, pela análise do comportamento, essa dimensão diz que nós, terapeutas, temos que modificar, temos que fazer alguma coisa para que aquela criança aprenda, porque ela garante que a análise do comportamento consiga auxiliar o terapeuta nessa mudança de comportamento, né? Mas o terapeuta ele precisa de ter aquele arranjo certo, né, das contingências ali ambientais para que aquilo tudo
dê certo, né? E saia da forma conforme o planejado. Bom, a sexta dimensão seria a da aplicabilidade. O que seria isso? Quer dizer que ela tem que ser aplicável, aquele conhecimento tem que ser aplicável para a evolução da humanidade, dos seres humanos e para aquele ser humano que está ali, tá bom? Então, por que ensinar, por exemplo, para uma criança, sei lá, os animais da África, se ele não sabe, por exemplo, comer, se ele não sabe dizer oi, por exemplo, para as pessoas que estão perto dele, né? Então, a gente precisa de entender que essa dimensão, ela gira em torno de que a análise do comportamento aplicado, ela tem que ser aplicada de uma maneira que seja benéfica socialmente para aquele organismo, para aquele ser humano, tá certo? A sétima dimensão e a última dimensão é a da generalização. Bom, todo comportamento que a gente faz, ele não tem que ser só aprendido na clínica, ele também tem que ser aprendido no dia a dia, ele tem que ser generalizado, né, para o dia a dia ali daquele cliente. Então, não tem por que eu ensinar para um paciente a dizer oi somente na clínica. Então, essa dimensão, ela trata da gente criar estratégias para que essa generalização em todo o ambiente daquele cliente seja de fato efetivado, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo os meus vídeos. Se vocês gostaram, clique no like, se inscreva no canal para vocês receberem, porque é muito vídeo bacana que eu tô fazendo sobre saúde, sobre educação e principalmente sobre psicologia, tá certo? Então, até o próximo vídeo.